Saúdo e cumprimento a amada igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom, irmão, saúdo e cumprimento a amada igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Vem por intermédio desse vídeo, irmão, dar um alerta aos irmãos, não só cristãos de toda a terra, mas de todas as pessoas ímpias também que não são crentes, para ficar ligado com o mundo espiritual. Eu vou deixar aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. É uma experiência que eu tenho para falar com os irmãos e queria compartilhar com os irmãos para a experiência dos irmãos, tanto crente como não crente. Um alerta para os seus filhos, para a sua família, ficar ligado. Quem me conhece sabe que eu mexo com libertação. Eu sou o esposo da missionária Nazaré e mexo com libertação e gostaria de passar uma experiência para os irmãos ficar ligados. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui o Senhor Jesus mandou através da vida de Pedro para que nós ficamos ligados. Ele fala no versículo 9, vigiai, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo anda em nosso adversário, em nosso derredor. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Está aqui. Eu até marquei esse versículo aqui na Bíblia, os irmãos podem ver. Está aqui. Ó. O que eu quero dizer com isso? O diabo anda bramando em nosso derredor como leão, porque ele está furioso com a humanidade. Nós podemos ver os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo. E, irmão, eu quero passar por esse irmão uma experiência que eu tive com a fúria do diabo. Eu trabalhava muitos anos atrás, eu sempre fui um crente que fui escolhido pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor, para mexer com libertação. Na época era um jovem novo, muito novo, porém fui auxiliar de pastor. Fui convocado até para a África, e na África, onde o grau alto de magia lá é alto, onde os bruxos voam mesmo, mais de 2 metros de altura. Era um jovem de muita oração, mas não tinha muita experiência de vida. E fui convocado para ir para lá, só que o pastor do Espírito de Deus, por divina revelação do Espírito de Deus, ele falou que eu não estava preparado na parte carnal, que minha esposa ainda era desviada, não era crente. E eu era na época. E nessa parte eu estava pronto espiritual, mas na parte material não estava, que tinha que viajar com sua esposa. Daí passou um tempo, irmão, eu desviei, porque não tinha muita sabedoria. Era muito novo, mas sempre carreguei com o Senhor, o temor do Senhor comigo. E fui trabalhar no material de construção uma vez, e esse material, os meus patrões eram, digamos assim, pessoas que mexiam com magia, feitiçaria. Vou falar dessa maneira assim para os irmãos já entender o que eu quero dizer.
E, irmão, o que acontece? Lá chegou uma mulher que mexia, tinha um lugar que fazia os rituais lá, ela tinha um ritual, tinha, o pessoal se consultava com ela, e eu não sabia que essa mulher ia comprar o material lá para entregar, justamente que ela morava neste lugar onde era feito o ritual. Tinha a parte que era feita de rituais, de trabalho, e tinha a parte que ela mora, a casa dela era do lado. O que acontece? E ela tinha um grau alto de mexer com o mundo espiritual, principalmente com criança. O que acontece? Ela comprou um saco de cimento e pediu para me entregar lá. Nesse dia eu era ajudante na época, o motorista estava com doente e eu era um ajudante mais motorista junto. Na época eu não era motorista ainda profissional, era um motorista, digamos assim, amador. E quando o motorista faltava, eu cobri o lugar dele. Trabalhava praticamente de ajudante e motorista junto. E comprou-se material, um saco de cimento, pediu para me levar lá na casa dela. Só que eu achei que era a casa. Então fui lá entregar. Ela falou assim: ó, vou te aguardar lá. Eu te aguardar. Logo de cara eu achei ela meio estranha. Não tem que você ver uma pessoa, você sente algo. A Bíblia diz que um espírito testifica com o outro. Na época eu estava desviado, mas eu carregava do temor do Senhor comigo. E ali eu não tinha, digamos assim, testificado o espírito dela, nem ela com o meu. Então fui lá, peguei a caminhonete, botei o saco de cimento na caminhonete, era uma Ford F1000, antiga na época, quem conhece o carro sabe qual caminhonete estou falando. Peguei e levei o cimento dela na caminhonete. Cheguei lá, parece, quando depois, ela falou lá, ligou, ela tinha saído, recebeu uma ligação urgente lá, precisou sair, só que não me avisou. E eu cheguei lá, chamei, não tinha ninguém, era um portãozão de madeira, não tinha cachorro, hoje tem. Talvez por isso ela decidiu botar cachorro, tem 4 filas pretas lá. Aí eu vi o portão aberto e eu sempre mexi com libertação, com esse lado, e sempre fui curioso, nunca tive medo de bater de frente com Satanás. Sempre fui curioso nessa parte espiritual. Não que eu sou melhor do que os irmãos, digamos assim, eu sempre fui curioso pelo lado do dom que Deus me deu. Então eu fui lá, decidi, chamei, ninguém atendeu, decidi entrar lá para deixar o cimento no lugar com telhado. Porque lá, se cimento se deixar na calçada, choveu, estraga. É cobrar o seu. Eu tinha 2 opções: levar de volta, que o homem não ia gostar, ou entregar. Eu optei por entregar, que eu sempre gostei de cumprir minhas obrigações, certo? Então decidi botar ali num lugar de telha, que era justamente o lugar onde era feito o ritual. Eu não sabia. Mas de longe eu fiquei curioso, será que ali fui? E realmente lá era onde era feito, tinha uns altares lá. O que eu vi lá? Ficou alerta para os irmãos, eu vi lá personagens de desenhos animados. Eu vi Super-Homem, Homem-Aranha, no lugar lá onde era feito o ritual. Aquele Little Speech que a minha esposa teve uma relação com esse demônio. Inclusive ela amanheceu com as pernas toda arranhada de unha por esse demônio que apareceu para ela, falando para ela não falar sobre ele. E eu te digo que, irmão, o maior trunfo de Satanás nessa presente era fazer com que as pessoas, a humanidade, acredite que ele não existe. O diabo sabe que se afundar no pecado, se afundar nas coisas, ele sabe que a pessoa que está aprofundada no pecado não obterá salvação. Então,
Eu fui lá, vi Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman, Robin, Alice no País da Maravilha, Pica-Pau. E o que que eu entendi, irmão? Deus me revelou ali que esses personagens de desenho animado são espírito maligno, influenciador, influencia as crianças. Você coloca uma fantasia no seu filho, você acha um personagem desse que não influencia na vida espiritual do seu filho? Influencia, sim. Porque o que, que eu vi ali? Por que, que aquela pessoa cultuava, fazia rituais com esse tipo de personagem? Porque são, na verdade, não são personagens inocentes, são entidade satânica que, através da televisão, da mídia, influencia as crianças. Irmão, estude sobre a televisão. A televisão é uma arma de Satanás. Tem um documentário feito que ela é uma arma militar para influenciar as pessoas, para manipular as pessoas. E através da televisão esses personagens manipulam as crianças, através da mídia. Ou até mesmo num vídeo de celular, vendo um vídeo de celular com esses personagens, manipula as crianças. E quero falar para os irmãos que desde que eu aceitei o Senhor Jesus, não assisto televisão, celular. Tomo muito cuidado com minhas crianças, não deixo eles ver esse tipo de vídeo, desses personagens. Então alerta para os irmãos, é um portal. Se os irmãos têm isso na sua casa, ou tem isso na roupa desenhada das crianças, é um portal para Satanás atuar na vida da criança. Ah, mas pastor, como o senhor prova isso? Eu estou falando que eu vi. Eu vi lá aonde é feito os rituais. E outra coisa, eu vi tererê. Eu não sei falar o nome direito. Essa miçanga, depois pesquisa, irmão. Para que tá aí no Google? Dá um Google aí. Para que serve a miçanga nas religiões? Para que eles fazem isso? O que é a miçanga? A miçanga, eu falo para os irmãos, não use. Se você tem roupa com miçanga, não use miçanga na sua roupa. Eu vi lá, irmão. Eu estou falando que eu vi. Deus me permitiu ver, irmão. E outra coisa, os personagens, é um alerta, o Senhor Jesus fala em Pedro 6 de só vigiai, porque o inimigo anda em nosso derredor. E aquela mulher, quando soube que eu deixei o cimento lá dentro, ela me botou, foi no material na loja, ela me botou abaixo de cachorro, pegou mentira que eu pedi gorjeta. Ela falou, como que eu pedi gorjeta se a senhora não estava nem lá? A senhora não sabe nem mentir. E ali ela me botou abaixo de cachorro. Eu vi a fúria de Satanás na vida dela contra mim, porque o diabo não gostou do que eu vi lá dentro. E porque eu entrei lá. Então, aí o homem foi contra mim, falou que você tem que pedir perdão a ela, que você pediu, ofendeu. Eu falei, meu amigo, eu não pedi, eu não tenho que pedir perdão a ninguém, porque eu não ofendi ela, eu fiz meu trabalho. Eu fui lá, entreguei e ela não atendeu. E eu deixei o cimento no lugar de tapaz para não estragar o material dela. E se o senhor acha que estou errado, a gente vai na delegacia, faz um boletim e nós vamos para a justiça ver isso aí. Porque eu não errei, eu estou sendo humilhado, esculhambado, uma coisa que eu não fiz. Ela não gostou, se ela não, eu adentrei no portão porque ela deixou o portão aberto. Para mim, era para mim entrar e deixar lá. Então ela falou, não, eu esqueci aberto, eu tive que sair correndo. E aí ela pegou, saiu cantando, pegou o carro e foi embora. Aí eu falei assim, ó, e outra coisa, eu tô pedindo conta, eu vou embora, não precisa me dar nada não. Peguei, virei as costas. Ele falou, e depois que eu falei que ia embora, ele falou para me deixar pra lá, que não é precisar disso, mas eu preferi ir embora. E saí com a cabeça erguida. Mas o Senhor me permitiu ver que o diabo influencia muito
as nossas crianças através desses personagens de desenho animado. Fica um alerta para os irmãos. Eu resumi, tentei resumir o máximo possível, mas brevemente estarei aqui gravando outros tipos de vídeo. Vamos ficar alerta para os irmãos. Encerra essa palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resistir firme, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.